Olá, meus amigos, tudo bom? Como vão? Tudo bem? Tranquilos? Bom, gente, hoje eu vim falar sobre um assunto bem bacana, né? Que todo mundo me pergunta e que invariavelmente as pessoas não sabem responder, principalmente se for de uma área muito tradicional da espiritualidade e tal, se for conectada a um movimento espírita. Geralmente o pessoal não conhece muito direitinho sobre isso, eu não estou aqui julgando, mas normalmente as pessoas não respondem sobre esse assunto porque não conhecem bem o assunto e estão certos, né? Quando a gente conhece pouco uma coisa, a gente não deve estar como respondendo ou tentando, sei lá, dar um de sábio, né? Sábio de última hora. A gente tem mais é que admitir que não sabe, que não conhece. Bom, eu conheço muito pouco, mas ando lendo muito sobre o assunto e isso vem me interessando bastante porque faz parte das obsessões complexas que nós enfrentamos aqui no nosso século VII de expansão consciencial. O que é que eu me refiro? Eu me refiro dos aparelhos, né, artificiais que são implantados em nós pela espiritualidade, tanto pela espiritualidade de cunho positivo quanto pela espiritualidade de cunho negativo, que são os chips, os implantes, os vibriões, as formas de pensamento, os ovoides que são implantados, e tudo isso é uma realidade, tá, gente? Inclusive até assim é uma das grandes dificuldades, por exemplo, de se perceber, né, o que é que está acontecendo com a pessoa. Muitas vezes a pessoa vai no centro espírita, o médium, como não tem como é muita intimidade com essa história, com essa situação, nem nunca ouviu falar sobre isso, não percebe ali ao lado da pessoa, né, da pessoa que está sendo assistida, não percebe um espírito propriamente dito, não percebe uma entidade obsedando. Por quê? Porque ultimamente eles têm utilizado isso. Ultimamente, quando eu digo, é porque faz muitos anos que isso já acontece, mas só que a espiritualidade vem tentando avisar isso há muito tempo, mas a parte mais tradicional, né, do movimento espírita, principalmente, tem negado muito isso, né? Os umbandistas já são cabeça mais aberta em relação a isso tudo, mas dentro da doutrina espírita, sem ser do lado também de Ramatiz, que eles estudam bastante sobre isso, e o próprio Ramatiz veio falando sobre isso em umas épocas, mas essa é uma situação muito difícil, porque quando o médium não vê, ele diz a pessoa que está sendo assistida que ele não tem obsessão nenhuma, e muitas vezes a pessoa está num desespero, né, numa depressão, numa situação mental muito complexa, e que ali tem sim uma influência espiritual, só que não é uma influência de um espírito propriamente dito junto da pessoa, mas a pessoa foi levada em corpo astral para o mundo espiritual, quando se desdobrou, foi levada de forma forçada, muitas vezes, outras vezes não, que a gente vai discutir sobre isso, mas é implantado determinados chips, determinadas formas de pensamento, que são coisas diferentes, mas também tem a mesma estrutura, tá certo? Muitas vezes esses chips são para controle, outras vezes para estimular você em determinados chakras, por exemplo, os chakras mais baixos são estimulados geralmente pela espiritualidade mais inferior, né? Porque ela vai no teu orgulho, na tua sexualidade, nos teus desejos, nas tuas sensações, né? E a espiritualidade mais alta geralmente atua nos chakras mais altos. Isso não é uma regra geral não, tá, gente? Muitas vezes a espiritualidade inferior também se apropria dos nossos chakras mais altos para colocar formas de pensamento, instalar ovoides, principalmente no nosso humeral, né? Então, que é exatamente o chakra que fica por aqui por trás, perto das costas, do omoplata e tal. E tudo isso termina afetando a nossa forma de pensar. Muitas vezes a gente entra em crise existencial, depressiva e tal, porque tem esses implantes em nós. E isso é detectável? É sim. Quando a gente, de certa forma, começa a estudar sobre tudo isso, nós começamos a entender como funciona cada coisa dessa, certo? De uma forma mais profunda, de uma forma
mais, sei lá, mais esquadrinhada, né? E, naturalmente, quando se aperfeiçoa, principalmente através da apometria, que é uma técnica que nós utilizamos dentro das desobsessões, né? Dentro do processo de obsessão em desobsessão complexa, tá certo? Nós começamos a entender como é que funcionam esses chips, essa coisa toda, e começamos a fazer retrato. Tem várias referências a esses chips, essas formas de pensamento, esses vibriões, essas lavas astrais, né? Essas bactérias que são colocadas em nós, que se adensam tanto no corpo mental inferior, quanto no corpo, no perispírito, que é o corpo astral, e também no duplo etérico, que é essa cola energética que nós temos entre o nosso corpo e o espírito, e o perispírito na realidade. Essa estrutura energética que também é matéria, mas onde estão instalados os nossos chakras. Eles, quando instalam isso daí, gente, é uma coisa impressionante, porque aí a gente começa a se comportar de forma diferente, às vezes a não dormir, a ter muita insônia, muita dor de cabeça, pensamentos confusos, a agir de forma diferente, a sonhar com coisas que não deveria estar sonhando, a tomar certas atitudes que não deveria tomar. Quer dizer, na realidade é como se fosse uma influência espiritual, só que é através de aparelhos, né? Eles, lógico, se aproveitam dos pensamentos negativos que nós temos, né? Ele sopra na realidade a brasa que nós temos em nós, quer dizer, aquela coisa mais negativa que nós temos, eles extraem aquilo dali e preparam todo o chip adaptado a esse tipo de pensamento que você tem. E naturalmente que é muito mais fácil trabalhar com a tua mente, com a tua forma de pensar, e aí ele começa a influenciar você através desses aparelhos. Então eles não precisam nem colocar um espírito junto de você. Nós vamos falar bastante sobre isso tudo. Quem ficou com curiosidade de saber sobre todos esses implantes e esse tipo de trabalho, que é a espiritualidade inferior e a superior também, aí vocês vão entender por que a superior também utiliza isso, tá certo? E vocês vão entender o processo disso tudo no nosso estudo da mediunidade de quinta-feira. Quinta-feira agora nós vamos falar sobre isso de uma forma mais detalhada e tal, e vamos conversar muito sobre essa questão, tá? Eu vou mostrar para vocês os tipos de chips, eu vou mostrar para vocês como é que funciona tudo isso e tal. Tô dando uma estudada bem grande para poder a gente detalhar os tipos de chips, o que está ligado ao que, a que tipo de espiritualidade, a que tipo de qual é a motivação dessa espiritualidade para que nós tenhamos esses chips em nós, né? Os chips também extraterrestres, né? Os implantes extraterrestres que são colocados na gente. Então vamos entender tudo isso direitinho, tá certo? Na quinta-feira, a partir das 7 horas, nós vamos estar com o nosso estudo da mediunidade aqui no SEC, no Centro de Expansão Consciencial, começando de 7, terminando às 8h30, tá certo? 8h30 não, 8h15 mais ou menos, para depois a gente entrar na nossa sala de mediunidade e fazer o nosso trabalho de desobsessão mediúnica. Ok? Beijo no coração, até quinta-feira.